Um dia, escutei a seguinte frase: quanto mais longe, mais perto de si mesmo. Eu não faço a menor ideia de quem é essa frase e confesso que falhei em pesquisar para passar para vocês. Mas o ponto é que eu tenho provado essa realidade dessa frase e percebo que quando saímos de nosso país e encontramos com outra cultura, percebemos que nossa forma de enxergar a nós mesmos, nossos valores, o próximo, a vida, Deus, o viver cristão e tudo mais, está diretamente ligado à nossa cultura e não ao fato de quem somos de verdade, de quem fomos chamados para ser, segundo Deus. Para falar um pouco mais sobre essas coisas, temos novamente como convidado Cauê Oliveira, que vai contar um pouco da experiência dele, principalmente agora que está morando em Laos. Com vocês, Cauê. Fala, Johnny! Prazer estar aqui de novo com você. Galera que está ouvindo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir o primeiro podcast, onde eu falei um pouquinho sobre o Laos, dei uma introdução, uma pincelada. E agora eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre a minha experiência vivendo aqui. Então, a gente quer muito ouvir essa experiência, porque quando você sai para outro país, de fato, muita coisa muda, a sua cabeça geralmente abre muito, né? Sua visão, sua mentalidade, né? Só para a gente dar o pessoal conhecer melhor você, a gente dar uma sincronizada melhor nas coisas. Quantos países você já conheceu antes de acabar indo morar em Laos? Quantos países eu conheci? Essa aí eu vou ter que contar. Paraguai e Argentina acho que não conta, que é muito pertinho do Brasil ali, né? Tá, conta também, Brasil conta também, vamos lá, já tem 3. Brasil conta também. Então, China, Coreia, Malásia, Filipinas, Laos, Tailândia. São 9 países. 9 países. Meu, e assim, qual foi o seu maior choque cultural, assim, quando você tinha já essa cultura do Brasil, onde você começou a viajar, começou a conhecer alguns lugares, alguns países, algumas culturas, qual foi, assim, o primeiro choque que você teve de falar, nossa, eu achava que a vida era assim, mas existe outra forma de ver? A minha primeira experiência mais marcante, assim, de choque cultural foi na Coreia mesmo, né? Que foi o primeiro país onde eu passei mais tempo, assim, depois do Brasil. Então, toda a sociedade tem os seus valores, tem a sua maneira de enxergar a vida, de encarar as coisas e atitudes baseado naquilo que se acredita. E a Coreia ela tem muitos pontos que são diferentes do Brasil também, a sociedade. E, por exemplo, na Coreia é muito estimulado você ter voz forte, você confrontar, até mesmo discutir. Isso para o brasileiro, às vezes, tem uma percepção um pouco negativa, né? Se entra alguém na sua loja e discute com você, você fala, meu, que cara mal educado, né? Isso mesmo. Na Coreia, não. Isso muitas vezes transmite confiança para a pessoa que está ouvindo, porque fala, nossa, esse cara, ele é firme, eu posso contar com ele. Daqui pode surgir alguma coisa boa. Então é muito legal, sabe, Johnny, a gente enxergar a vida sobre diferentes óticas, não que você perca a essência daquilo que você é, porque aquilo que você recebeu desde que você era criança é você, até certo momento, assim. Mas quando você começa a encontrar outras culturas, aquilo que você você tem a oportunidade de remodelar, de agregar novos valores, enxergar as coisas sob diferentes óticas. Considerando assim, que você morou no Brasil, chegou a passar por alguns outros países, depois você morou na Coreia do Sul e agora está em Laos, o que você aprendeu nessas diferentes sociedades que agregou valor à sua vida, assim? Eu acho que a lição mais importante é, como eu compartilhei agora, perceber que não existe uma verdade absoluta, um único ponto de vista, que nós não podemos julgar as coisas, situações, pessoas baseadas em certo e errado. Isso aqui é assim, deve ser assim, sempre foi assim, porque o que é para um não é para outro. No Brasil a gente já sente um pouco isso, porque nós somos um povo culturalmente diversificado, nós temos várias culturas no Brasil. Mas quando você sai, você aprende que você precisa respeitar o ponto de vista do próximo, que nem todo mundo pensa da mesma maneira que você, e isso te agrega bastante na questão de você conseguir abrir a sua mente e pensar por diversos ângulos. Na Coreia, por exemplo, eu aprendi bastante a questão de postura, né? Em todos os sentidos, qual deve ser a minha postura para com a vida, como eu devo encarar as situações, as dificuldades,
Preciso ter garra, resiliência, perseverança. No Laos eu já aprendi um outro lado. Preciso ser paciente, preciso aprender a desfrutar aquilo que eu estou fazendo, preciso gostar de viver o hoje, o momento, estar presente aqui, né? Porque todos nós queremos resultados, não é verdade, Johnny? Quem Sim. não gosta de ter bons resultados na vida? E os resultados dependem muito do processo. Você passa por um processo para ter aquele resultado. Isso é normal na vida. Em todos os lugares do mundo, todas as pessoas passam por processos para chegar em algum lugar e ter um resultado. Mas muitas vezes, o processo é uma experiência dolorosa. É algo que você quer encurtar o máximo possível e chegar logo no seu resultado. Mas é justamente o processo que traz para você a doçura de viver. Você errar, cair, se levantar, perceber que quando você erra não é o fim, tem uma nova oportunidade para você, você pode recomeçar, você deve recomeçar, às vezes é hora de parar, repensar, tentar tomar as decisões de uma outra maneira, e o processo é algo muito proveitoso para nós. Hum. Meu, eu tava percebendo assim, ouvindo bem, né? E você falou na Coreia você teve um aspecto mais ativo, um aspecto mais de ir para frente, avançar e ter muita firmeza, né? Agora em Laos você aprendeu a desfrutar do que você está fazendo naquele momento, ter uma outro tipo de característica, mostrando que de fato a gente precisa aprender a ter um equilíbrio na vida, né? Não é só extremos. Dá para ter uma vida com um bom balanço, onde você consegue sim ser proativo, passar pelo processo, como você está falando muito bem. Você passa pelo processo, mas você não só tipo, passa pelo processo querendo acabar com esse processo logo e ter o resultado. Você desfruta do caminho, das experiências que você tem pelo caminho. Agora, assim, segundo essas experiências que você está tendo em Laos, a gente está em 2020, pandemia do Covid-19. Queria que você me contasse alguma experiência que está te marcando aí em Laos, ou te marcou de alguma forma, nesse processo que você está passando, ainda mais nesse período que a gente está vivendo. Esse é um momento no mundo que com certeza nunca será esquecido, vai ficar registrado na história, pessoas vão estudar sobre isso no futuro, né? Algo muito sério que trouxe bastante prejuízo, muitas perdas, mas por um outro lado, Johnny, existe uma frase que diz que no meio das dificuldades é que estão as oportunidades. E essa experiência do coronavírus para mim foi assim, eu cheguei aqui no Laos, eu estava trabalhando numa empresa de seguros, uma área totalmente nova para mim. Eu estava gostando bastante, estava tendo uma boa experiência, me desenvolvendo, tinha toda uma perspectiva de carreira, estava fazendo bem a minha função ali. E de repente chegou o coronavírus. Uma das áreas mais afetadas no mundo, eu acredito, é seguros, porque seguro é algo assim que você pode pensar entre aspas, algumas pessoas têm esse tipo de conceito, é algo opcional, não é Sim, algo essencial para a sua vida. É bom você ter um seguro, mas não é tão essencial quanto, por exemplo, comida, vestimenta. Então, a área de seguros começou a perder bastante cliente por causa do coronavírus. E a empresa que eu trabalhava não foi diferente. E uma empresa que já estava estabelecida ali há 11 anos no mercado, bastante clientes, uma boa clientela, com bastante turnover, né? Não sei a palavra adequada em português, mas eles tinham um bom lucro anual, assim. E aí, por causa do coronavírus, porque a maioria dos clientes dessa empresa eram estrangeiros que moravam aqui no Laos. E aí, esse pessoal, por meio da pandemia, eles começaram a voltar para os seus países. E aí foi enxugando, enxugando, enxugando. E eu estava trabalhando em casa, por causa da quarentena, né? E tinha dias que eu abria o meu laptop ali, em uma hora eu terminava todos os serviços que eu tinha para fazer no dia, porque realmente não tinha demanda. uau. Então, eu já comecei a desconfiar que as coisas poderiam ficar um pouco difíceis. E aí, num fatídico dia, chegou a notícia para mim de que eles precisariam me deixar ir. Uou. É, foi difícil, me abalou, mexeu muito comigo. E eu comecei a pensar, como todo ser humano, nessa hora, o que eu vou fazer? Estou longe de casa, estou num país relativamente assim, não muito desenvolvido.
as oportunidades de emprego não são muitas, e ainda mais com a pandemia, fronteiras fechadas, ninguém entra, ninguém sai. O que eu vou fazer? E E aí? aí, Johnny, chegou uma notícia da embaixada, porque a embaixada brasileira, né? A embaixada mais próxima é na Tailândia. E existiam já mais brasileiros aqui no Laos. Pessoal que estava fazendo suas viagens e acabaram ficando presos quando as fronteiras se fecharam, sem conseguir voltar para o Brasil. E aí a embaixada brasileira na Tailândia chegou com a notícia de que haveria um voo para a repatriação dos brasileiros que estavam retidos no Laos. E aí, como é que ficou meu coração? Puxa, é uma oportunidade de ir para casa. Pelo menos eu estando no meu país, eu consigo me virar, é o meu país, né? Eu consigo dar um jeito. Melhor do que estar aqui, sem nenhuma perspectiva, com toda essa situação difícil. Mas por um outro lado, tinha algo dentro de mim que me incomodava. Todos esses anos aqui na Ásia, tantas experiências, tantos lugares que eu conheci, tantas experiências positivas que me agregaram tantos valores. Como eu poderia deixar tudo isso para trás? Tudo bem que existia um problema na minha frente, mas existia algo dentro de mim que falava para não deixar esse problema me fazer perder talvez a maior oportunidade da minha vida. E aí eu recusei o convite da embaixada, não coloquei o meu nome na lista, como foi pedido. E apareceu uma oportunidade, assim, entre aspas, de emprego para mim. Mas era uma área que era totalmente diferente daquilo que eu trabalhava. Algo que eu sempre tive vontade de fazer, aprendi um pouco no passado, mas não tinha experiência, me faltava conhecimento. E aí eu vi aquela oportunidade, falei, pode ser, por que não? Estou em casa. Já que eu tenho que ficar de quarentena mesmo, tem todo esse tempo livre em casa, o que eu vou fazer? Eu Vantagens vou da estudar, vou quarentena. aprender. Bendita quarentena. E aí eu comecei a estudar, Johnny. Estudei e acreditei naquilo que estava diante de mim, sem muita perspectiva, sem muita coisa no que me apoiar, mas peguei aquilo ali como uma saída, estudei, aprendi e consegui o meu emprego, que é o meu atual emprego, né? Hoje eu sou desenvolvedor de software, trabalho para uma empresa em Bangkok, na Tailândia. Inclusive é o próximo país que eu vou estar conhecendo aí, tendo o prazer de conhecer. Show. Provavelmente daqui umas 2, 3 semanas eu estou indo para lá. Espero conseguir Né? te visitar. Com certeza, eu vou ficar te esperando. A gente vai dar muita volta naquele lugar lá. E foi isso, assim, a experiência de coronavírus para mim foi algo que mudou a minha vida, Johnny. Poderia ter mudado a minha vida num sentido muito negativo, se eu tivesse me deixado levar por essa situação. Mas a vontade de viver falou alto. Acho que isso é Deus, né? Deus é você colocar o pé na frente antes de você ver o caminho. Eu acredito que a fé está muito ligada com isso. É você não ver a saída. Eu, inclusive, li uma vez um trecho no livro, né? Que um lugar não chovia há muito tempo, então as pessoas se reuniram para orar, né? Vamos orar para chover. E aí foi todo mundo orar e apareceu uma garotinha com guarda-chuva. E aí o pessoal deu risada da cara dela, né? Ah, o que você está fazendo com guarda-chuva? Não chove há meses. Aí a menininha falou, ué, mas eu achei que a gente ia orar para chover. Então, a gente precisa crer, né? Deus, ele é muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar, tocar, e ele quer fazer muito por nós. Tudo que nós precisamos é dar um passo de fé. Dá para perceber que sim, se para você ter uma realidade, né, uma experiência como essa aí, isso é vida, né? Vida também é correr risco. Se você, de repente, só fica numa comodismo, o que é mais fácil para mim? É voltar para o Brasil. Você ia perder inúmeras experiências, inúmeras quantidades de processos que você poderia passar para se tornar uma pessoa melhor, para conhecer pessoas melhores, para ver o que Deus preparou para entregar para você também, como ser humano, né? Tudo isso poderia ficar para trás. Não que você não ia ter a experiência, ia ter também, mas
todo aquele leque, né? Como você falou, você está na Ásia, você tem quantos países aqui, muitos, quantas línguas, quantas pessoas, né? Eu imagino que não é fácil dessa decisão do tudo ou nada, arriscar no meio de uma quarentena, você podendo ficar doente, longe de casa, longe de família, amigos, longe de tudo, né? Por conta, assim, e ainda conseguiu colher um bom resultado. Realmente, fé é algo muito importante, né? Até para passar pelo processo. Se você não acredita, né? Agora, tem que ser com essa menina, né? Vai orar por alguma coisa, mas já vai com guarda-chuva, já vai acreditando, não só acreditando, como já com aquela realidade, vai chover, eu já tô com o guarda-chuva aqui pronto, né? A gente precisa acreditar mais no processo, em Deus que nos ajuda a passar por ele. Muito bom. Cauê, vamos marcar mais episódios aí quando você for para Tailândia. Eu quero saber como é que foi essa transição, né? Você vai ter que passar ali, provavelmente, por uma quarentena também, ficar uns 14 dias ali isolado e, enfim, poder ir para Bangkok. Imagino que deve ser uma cidade muito legal, também tenho muita vontade de visitar. Vou querer conhecer um pouco mais a história da Tailândia, para você me contar quando você tiver um pouco mais de experiência ali. E, bom, vou deixar você dar um tchau aí para o pessoal que está ouvindo. Muito bom ter você aqui. Cara, obrigado, Deus abençoe, sucesso para você, viu? Muito bom, Johnny, muito bom participar desse podcast, poder compartilhar um pouco sobre a minha experiência aqui na Ásia. E é isso aí. Chegando na Tailândia, com certeza já vai ter bastante história para contar. E a gente se vê na próxima. Espero você lá.